Essa piscadinha aí, hein? E essa piscadinha aí, hein? É irresistível. Ilude qualquer torcedor do esporte. Disso eu não tenho dúvidas. Outra coisa que ninguém tinha dúvidas, até mesmo quem criticou a contratação de Diego Souza. Se a bola chegar dentro da grande área com condições para ele finalizar em gol, ele vai guardar, ele vai fazer os gols e vai decidir alguns jogos para a gente. Eu projetei Diego Souza fazendo 4 gols, de 4 a 5 gols ali, em 15, 16 jogos. Por volta disso, eu projetei ele fazendo os 15 jogos e 4 gols. Um número ok. Por quê? Porque ele não ia jogar 15 jogos de titular. Eu projetei ele jogando desde o jogo contra o Ituano até a última rodada, figurando, claro, a maioria dos jogos como banco de reservas e entrando no segundo tempo ali com o decorrer dos jogos. E 4 gols em 16, em 14 jogos, em 15 jogos por volta disso, é um número bom, é um número interessante. Agora, restam 10 jogos para o Sport fazer. 5 fora, 5 na Ilha do Retiro. Dá para projetar que Diego Souza vai fazer mais uns 3 gols e ele termina essa Série B aí com 4 gols. Se forem 4 gols decisivos, como foi contra o ABC, espetacular. Vai nos ajudar muito aí na busca pelo acesso e talvez até pelo título também. Já está nos ajudando, né? No último jogo, se não fosse ele, a gente não venceria o jogo. Estava posicionado da maneira correta, na hora certa e finalizou do jeito certo, do jeito preciso ali, tirando a possibilidade de Michael fazer a defesa. E aí eu vi alguns comentando durante a live, e eu não respondi isso durante a live, porque o cara vai perdendo time, é muita gente comentando, aí o cara esquece de comentar algumas coisas durante a própria live. Mas vale a pena falar isso aqui em vídeo. Olha aí, Diego Souza calou a boca de Luiz. Não, primeiro, eu falei durante a live do intervalo que o único jogador que poderia fazer o gol da vitória no segundo tempo seria Diego Souza. E foi justamente dele que saiu o gol e a gente venceu o jogo. Bola no pé dele, chuva 1-0 Sport. Então, eu estava corretíssimo. Segundo ponto, esse comentário estava mais voltado a eu criticar o time da contratação. Quando eu falo time da contratação, é o seguinte: tinha mais jogadores no mercado com qualidade que poderia nos ajudar em julho. Desde julho poderia estar nos ajudando. Diego Souza foi contratado para se recuperar fisicamente, para poder estrear um mês depois. E na prática ele estreou quase que 2 meses depois. 1 mês e meio, 50 dias depois do anúncio oficial. E aí é que está o grande ponto. Diego Souza vai nos ajudar? Vai. Por quê? Porque ele tem qualidade técnica que define jogo. Se ele tivesse na plena condição física, ele seria a melhor opção no mercado. Mas se ele tivesse em plena condição física, ele não estaria jogando Série B, ele estaria jogando Série A. E aí o ponto é, se a diretoria contratasse, e eu entendia e concordava, inclusive fiz essas críticas em vários momentos aqui no canal, se a diretoria contratasse um centroavante, reserva de Love de forma, aspas, imediata, ou um ponta esquerda, para resolver os nossos problemas lá em julho, a gente teria hoje, gente, não era 50 pontos, não. A gente teria 52, 53, ou até mesmo 55 pontos na tabela. A gente poderia estar desgarrado, poderia estar abrindo ali 7, 8 pontos do quinto. Se as nossas contratações fossem mais eficientes lá em julho, quando abriu a janela. Por quê? A gente tinha um centroavante Love, que estava em boa fase, e o reserva imediato era o Bagriel Santos, o Gabriel Santos. E depois era Fabrício Daniel como uma outra opção também, só que Anderson, não sei porquê, até agora ninguém sabe, não utilizava Fabrício Daniel. Então a gente só tinha Wagner Love. E Gabriel Santos também, Anderson nem coloca mais Gabriel Santos. Então a gente só tinha Wagner Love. Se Love cai de rendimento, não temos jogador para suprir a ausência de Wagner Love. E foi justamente isso que aconteceu. E aí o ponto é, veja só, a gente tinha. Eu vou ser até bom, tá? Eu vou até ser generoso com a diretoria do esporte. A janela abriu no dia 2 de julho. Vamos supor, contratamos o centroavante no dia 15 de julho. Aí ele estreou contra a Chapecoense aqui. Eu tô com a tabela do Criciúma, né? Vamos botar aqui do esporte só para atualizar. Aí aqui, vamos botar aqui. Ele estreou contra o Atlético Goianiense, tá? Ou então contra o Vitória aqui na Ilha do Retiro. Esse é o ponto, gente. Diego Souza ele foi contratado para jogar 11 jogos. A gente poderia contratar, por exemplo, um Gabriel Poveda. Tô supondo aqui o nome, tá? Tô colocando o nome aqui no ar. A gente poderia contratar um Gabriel Poveda para ele jogar não 11 jogos, e sim 17 jogos. E Gabriel Poveda jogando 17 jogos, ele ia fazer mais gols do que Diego Souza em 11, provavelmente. Essa é a lógica. Poderia dar errado a lógica? Lógico, até porque o futebol não é uma ciência exata.
Não é uma lógica A mais B e tal, é matemática. Não, não é. Mas é trabalhar com probabilidades. Então, o ponto das críticas em relação de uma parte da torcida em relação à contratação de Diego Souza foi: a gente está contratando um jogador que só vai poder jogar daqui a um mês e a gente precisa para ontem. Então, esse era o ponto. A gente está com 50 pontos por causa de Diego Souza? Sim, mas é mais ou menos uma contenção de danos, estancar a sangria. Porque se a gente contratasse um centroavante melhor, a gente estaria hoje lá atrás, em julho, a gente estaria hoje com 52, 53, 55 pontos. Esse é o ponto. Ou não são centroavante, mas vamos colocar um ponto esquerdo de qualidade? Não contratamos Peglo. E eu fui muito crítico em relação a isso. Outro ponto, para finalizar essa parte de Diego Souza, que eu já estou estendendo demais. Esquece de pensar no próximo jogo, Diego Souza tem que ser o titular. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, nem aguenta, gente. Veja só, eu fiquei com a sensação que Diego Souza foi quase que no sacrifício contra a ABC. Foi quase isso, tipo, ó, mesmo, eu tô no desespero aqui. Anderson só ia colocar ele aos 35, 40 do segundo tempo, porque de fato, Diego Souza só aguenta jogar assim, em alto nível 10 minutos, 10, 15 minutos por volta disso. Foi essa a minha sensação. O cara tá se recondicionando aí fisicamente e tal. Então, eu fiquei com essa sensação de tipo, meu irmão, ele não tinha condições de jogar nem 15 minutos direito. Então, não tem como a gente exigir que ele seja o titular contra o Londrina e que tenha que mudar a formação tática. Não tem sentido isso. Colocar um 4-4-2 com Love e Diego Souza aí, sei lá, 2 meias abertos. E quem é que vai marcar? Ninguém. Então, não tem sentido pensar nisso agora. Daqui a 2, 3 rodadas, sei lá, daqui a um mês, beleza, pode até, um mês, não, mais uns 20 dias, pode até se pensar um pouco mais nisso. Sobre a questão de mudar a formação tática, não concordo com isso. Você pode até pensar em, Jorginho tá tão mal que eu vou tirar Jorginho e colocar Love como um falso meia. Vou colocar ele como um meia mesmo, um camisa 10. Beleza, você pode até pensar nisso agora. Me vim colocar um 4-4-2 com 2 meias abertos, o fumo vai entrar. A gente viu o que aconteceu contra o Ituano. Ninguém marca, gente. Não tem sentido isso. Colocar 2 meias abertos, o Sport nem tem jogador para fazer isso, nem tem característica para fazer isso. Ninguém vai marcar. Nesse momento eu não vejo sentido. Agora, se você quiser tirar Jorginho para colocar Love, aí eu vou até entender de certo modo, porque pode ser interessante. Não contra o Londrina, tá? Contra o Londrina, não. Porque Diego Souza não tem condições ainda de jogar 60 minutos. Não tem condições ainda, gente. É entrar no segundo tempo e aí a formação tática acho que é a mesma que vem sendo aí nos últimos jogos, tá? Bom, passando essa régua, hoje tem vitória. Vamos secar o Vitória sim, tá? Hoje tem o Vitória contra o Avaí. Fazer um mini pré-jogo aqui. O Vitória que, se Léo Condé escalar os jogadores nas suas posições, os melhores nas suas posições, fizer o feijão com arroz, o Vitória vai estar um pouquinho mais próximo aí do resultado. Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo, Camutanga, Zeca e o Edson Lucas. Na volância, Matheus Trindade e Rodrigo Andrade. O Wellington Nem, Matheus Gonçalves, Léo Gamalho e Osvaldo. Esse é o time do Vitória em campo. Vai enfrentar um Avaí que é chatinho, viu? O Avaí é chato. E venceu o último jogo do Novo Horizontino 1-0. Com Igor no gol, Roberto Douglas e Thales Oleques e o Bruno Cortez na lateral esquerda. Wellington Xavier, Rafael Gava, bom meia, Thaís Cuiabá, Natanael, jogando meio que como um ala esquerdo, um ponta esquerdo, bom jogador assim para uma Série B. William Potker de ponta direita, a Vitória tem que ficar cuidado, de olho nele aí. Zeca é um lateral que apoia bem, mas não marca tão bem assim. E aí Potker vai cair para cima dele ali na ponta direita. Aliás, ele vai cair para cima de Edson Lucas, né, que é o lateral esquerdo, foi mal. E Natanael também é um ala ponta muito, muito, muito agudo de fato, então o Vitória vai ter que tomar cuidado nessas jogadas pelas laterais do Avaí aí. E Gabriel Poveda, que é o centroavante aí, contratado na temporada, que fez um golzinho aí até agora na Série B. Vamos ver se ele vai conseguir fazer um golzinho hoje aí. Para o torcedor do Vitória, o cenário dessa Série B tem que vencer, viu? Ou, na pior das hipóteses, empatar. E o empate é um resultado bem ruim para o Vitória, porque assim, mesmo que o Vitória empate e ultrapasse o Sport, vai a 50, beleza. Mas o Vitória vai ficar, mais uma vez, a uma rodada do Sport, a uma rodada do Criciúma, a uma rodada do Juventude e a uma rodada do Guarani. Não necessariamente para ser ultrapassado, mas para a pontuação se igualar. E se perder de fato, aí entra num mini desespero mesmo. E o Novo Horizontino joga também, né? Se o Novo Horizontino vence, também o Vitória vai ficar a uma rodada do Novo Horizontino. E talvez o Vitória comece a rodada
o jogo na terceira colocação, porque o Guarani vai jogar e pode chegar a 50. Então, o resultado para o Vitória no jogo de hoje tem que ser a vitória se quiser subir de fato, assim, com maior tranquilidade. Eu acho que o Vitória vai subir, tá? Mas eu tô colocando aqui cenários que são plausíveis. Eu não acho que o Vitória é muito favorito para o jogo de hoje, não. Se fosse Vitória contra o Avaí de 2 meses atrás, o Vitória era bem favorito. Mas esse Avaí aí, o Vitória não é muito favorito, não. Diria que é 60-40. E se o Vitória der os vacilos que costuma dar e deu contra o ABC, que deu contra a Chapecoense, que deu contra o Mirassol, se der os vacilos hoje, vai perder para o Avaí, viu? É bom ficar esperto com o Avaí hoje, que não vai ser um jogo fácil. Enfim, jogo 6 horas, transmissão aí no Flow, transmissão TV aberta também. A gente vai acompanhar aqui e trazer análise pós-jogo também, tá? Bom, gente, tamo junto. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Tamo junto, gente. Abraço.